Quando Deus visitou um ateu. Um caminho para renascer. David Luiz dos Anjos. Introdução. Nascido em agosto de 1983, neste ano de 2022, vou fazer 39 anos. Na madrugada do dia 11 de fevereiro de 2012, aos meus 29 anos, tive uma experiência primeiramente com Santa Maria, Mãe de Deus, e em seguida com o próprio Deus. Foi exatamente nesse dia que eu deixei de ser ateu. Tive o que posso chamar de minha primeira conversão. Desde então, Deus se mostrou como a luz que ilumina e dissipa as nossas trevas. E é por isso que é tão difícil buscar Deus. Porque buscar a luz faz percebermos a densidade de nossas próprias trevas. Porque buscar o autor da beleza revela a nossa feiura. Porque buscar a verdade nos mostra a mentira em que vivemos. Deus revelou-me muitas coisas, e apesar da minha maior vontade ser apresentar tudo o que foi revelado, começo escrevendo primeiro sobre como, de um ateu, me tornei católico, contando também sobre alguns acontecimentos de minha vida. Como disse anteriormente, Deus revelou-me várias coisas. E a analogia da palavra revelar, ou seja, retirar o véu, é extremamente precisa nesse ponto. Uma vez que tudo o que Deus revelou, encontrei depois, na Igreja Católica. Foi como se Deus retirasse uma parte do véu que cobre a sua esposa, para que eu pudesse ver e transmitir a você o quão bela ela é. Foi uma experiência muito marcante e, além disso, acabou me envaidecendo a tal ponto que preciso lutar continuamente contra a vanglória, vaidade e orgulho. Fiquei envaidecido porque meu entendimento sobre Deus e o mundo foi sendo esclarecido interiormente cada vez mais. E vejo que, normalmente, são poucos os que possuem esse entendimento. Mesmo os cristãos não têm uma consciência muito densa e profunda de sua fé. E embora, ainda sendo pouca, eu a tenho agora. Tudo é pela graça de Deus, e sem ela eu nada poderia entender. Resta-me apenas aceitar os mistérios de Deus, ao invés de buscar as razões da providência divina. A graça do entendimento é dom do Espírito Santo, o que não significa que as pessoas não errem, embora agraciadas pelo Espírito Santo. Porém, em primeiro lugar, devemos ter um olhar humilde e benevolente ao ouvir qualquer palavra, a fim de que possamos aprender sempre, independentemente da situação. Caro leitor, você deve estar se perguntando qual o significado de Deus revelar para mim, um desconhecido, algo que já pertence aos ensinamentos da Igreja Católica, não é mesmo? Notei que tudo que me é revelado, na verdade, é a mesma revelação da Igreja Católica, porém, dita de uma forma diferente, sem perverter ou modificar o sentido e o significado da fé, é claro. Mas isso é necessário que a Igreja confirme, conforme a autoridade dada por Jesus a ela. Mas, por enquanto, nesta obra, não pretendo entrar nesses assuntos. E, quando isso acontecer, acontecerá de forma leiga, visto que não tenho formação acadêmica em nenhum assunto. Todavia, para quem tem alguma formação, o que escreverei terá grande impacto interior, pois são revelações que respondem a questões como, por exemplo, como entender que Deus existe? Como entender que só Deus pode ter criado o universo? Como entender o mecanismo que Deus utilizou para a criação? Como entender o mistério do salto quântico de partículas? Como entender a existência de tantas religiões diferentes?
O tempo existe? Como funciona o tempo? Falarei sobre ciência, filosofia, teologia e tudo mais que for preciso. No entanto, como não possuo formação acadêmica, esta obra será a referência que Deus me concedeu. Ou seja, ao invés de mostrar meus diplomas e qualificações, coisas que não tenho, esse próprio livro substituirá tudo isso. Ou melhor, toda a experiência que eu tive com Deus e as próprias revelações em si substituirão tudo isso. Isto é, a graça de Deus substituirá, compensará a ausência de diplomas, agirá em favor destas obras. Sendo assim, ganharei a possibilidade de ser ouvido, mesmo sem as devidas credenciais, que normalmente são exigidas, como diplomas e um currículo cheio de qualificações. Não possuo nenhum nem outro. O que Deus quer revelar para nós, pessoas do século XXI? Que tipo de argumentos Deus ofereceria neste momento, através de mim, para crermos que Ele existe e que a Igreja Católica é a única que Ele criou? Meu Deus, como meu coração palpita de alegria só de pensar nas maravilhas que poderei revelar. E que vontade de escrever e falar sobre tudo isso agora mesmo. Porém, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz que para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Agora é o momento de saber sobre quem Deus escolheu para transmitir a palavra, e mais ainda, como foi que aconteceu e o que aconteceu. Mas se lembre de que eu não sou nada nem ninguém para o mundo. Não possuo diplomas, não tenho estudos, não trabalhei em cargos importantes, não tenho fama, não sou um exemplo de pessoa boa, enfim, talvez seja eu o tipo de estulto e fraco do qual São Paulo escreveu na carta aos Coríntios. O que é estulto no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios, e o que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. 1 Coríntios 1:27. Leia então esta obra também como uma introdução às revelações que Deus quer fazer através de sua Santa Igreja Católica. Pois após as revelações, certamente muitos se perguntarão: de onde surgiram tantas revelações? A Igreja Católica atualmente exige um cunho acadêmico daqueles que escrevem livros de teologia. Eu pretendo abordar teologia também, porém sem cunho acadêmico, pois não possuo. Como fazer, então? Como exatamente será, eu não sei, mas sei que, se for da vontade de Deus, com ou sem cunho acadêmico, conseguirei lançar não só este livro de relato e testemunho, mas também livros nos quais falarei sobre teologia e filosofia, mesmo que de forma leiga. Tudo o que eu revelar será de muito proveito também para pessoas com cultura elevada, como o professor Olavo de Carvalho, Padre Paulo Ricardo, Padre Delton, por exemplo. Será uma boa lição de que, mesmo alguém pouco letrado como eu, nas mãos de Deus, pode transmitir maravilhas. O professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho faleceu no dia 24 de fevereiro de 2022. Mesmo assim, não quis escolher outro nome para pôr em seu lugar, pois quis deixar registrada a minha intenção original. Eu soube que a Igreja Católica exigia cunho acadêmico para livros de teologia ao conversar com o padre Delton Filho, fundador da comunidade Coração Fiel, que fica em Rialma, Goiás, e da qual faço parte como fiel oblato. Dedico este livro ao padre Delton e toda a sua comunidade, incluindo os que fazem parte das alianças, à comunidade de vida, à comunidade de aliança, aos fiéis, amigos fiéis e a todos os fiéis oblatos. Faço isso pois o padre, embora não me conheça de longa data,
escutou-me seriamente, me incentivou a escrever este testemunho. Então comecei a cogitar a respeito desta possibilidade, de forma concreta. Ofereço para toda a minha família, meus pais, irmãos, minha querida esposa e meus filhos, pela salvação de nossas almas e para a santificação de todos que puderem ler essas palavras. Para toda a comunidade de Yamato, da qual faço parte aqui no Japão, para as comunidades de Isezaki, Honjo e Ota, que sempre nos acolhem com muito carinho, para todos os que, de alguma forma, fazem parte da nossa história. Inclusive, peço que Deus abençoe a você que está lendo e agora, de alguma forma, faz parte dessa história também, pois está apenas começando. Sem mais delongas, vamos ao assunto e que Deus nos acompanhe. Todos nós. Com muito carinho ofereço a vocês este relato e testemunho. David Luiz dos Anjos, 17 de fevereiro de 2022. Primeiro capítulo. Um ateu desligado. Como já afirmei, fui ateu durante muitos anos. Algo entre meus 15 e 29 anos. A única diferença em relação aos ateístas militantes é que o meu ateísmo era algo só meu, algo que eu raramente mencionava. Na verdade, no início do ateísmo, quando tomei consciência de que era ateu, não me sentia à vontade de falar a esse respeito, porque me sentia muito fora do normal. E assim ocorreram os meus primeiros anos como ateu. Eu aceitava a crença de meus pais e amigos sem nenhum preconceito hostil, mas afora meus pais e irmãos, creio que ninguém mais sabia do meu ateísmo. Havia apenas um preconceito interior, de que tudo não passava de ilusão. Deus não existe. Espíritos não existem. Almas não existem. Mau agouro, macumba, simpatia, enfim, o mundo sobrenatural não existe. Eu colocava superstição, magias e religião tudo no mesmo pacote e simplesmente negava que poderia existir verdade nessas coisas. Então, por causa deste preconceito, eu falava que alguém inventou Deus e que depois era só contar essa mentira para as crianças e elas cresceriam acreditando na religião que lhes fora ensinada. Muito simplista, eu sei, mas negar algo é simples, mesmo sendo a verdade. Basta querer.